Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, dos Espíritos. Perispírito 93. O espírito, propriamente dito, não tem nenhuma cobertura, ou, como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, mas ainda bem grosseira para nós. É suficientemente vaporosa para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. 94. De onde o espírito tira o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que não é igual em todos os mundos. Ao passar de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como trocais de roupa. 94A. Assim, quando os espíritos que habitam os mundos superiores vêm até nós, revestem-se de um perispírito mais grosseiro? É preciso que se revistam de vossa matéria, como já dissemos. 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que lhe convém. É assim que se apresenta, algumas vezes nos sonhos ou quando estais acordados, podendo tomar uma forma visível e até mesmo palpável. Diferentes ordens de espíritos. 96. Os espíritos são iguais ou há entre eles alguma hierarquia? Eles são de diferentes ordens, de acordo com o grau de perfeição a que chegaram. 97. Há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? O número é ilimitado, não há entre essas ordens uma linha de demarcação como limite e, assim, as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais, podem reduzir-se a 3 principais. Em primeiro lugar, os que chegaram à perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem são os que atingiram o meio da escala. O desejo do bem é sua preocupação. Os do último grau, ainda no início da escala, são os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as más paixões que retardam seu adiantamento. 98. Os espíritos da segunda ordem têm apenas o desejo do bem ou terão também o poder de praticá-lo? Tem esse poder segundo o grau de sua perfeição. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, mas todos ainda têm provas a cumprir. 99. Os espíritos da terceira ordem são todos essencialmente maus? Não, uns não fazem o bem nem o mal, outros, ao contrário, se satisfazem no mal e sentem prazer quando encontram a ocasião de o fazer. E ainda os espíritos levianos ou
zombadores, mais brincalhões do que os maus, que se satisfazem antes na malícia do que na maldade e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades das quais se riem. Escala espírita 100. Observações preliminares. A classificação dos espíritos é baseada no grau de seu adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições de que ainda devem se livrar. Essa classificação não tem nada de absoluto. Cada categoria apenas apresenta um caráter nítido em seu conjunto, mas de um grau a outro a transição é insensível e nos extremos as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda como nos diferentes períodos da vida do homem. Pode-se formar um número de classes mais ou menos grande, segundo o ponto de vista que se considere a questão. Ocorre o mesmo com todos os sistemas de classificações científicas. Esses sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência, mas quaisquer que sejam, não mudam em nada as bases da ciência. Assim, os espíritos interrogados sobre esse ponto puderam variar no número de categorias, sem que isso tenham consequências. Armaram-se alguns contestadores da doutrina, com essa contradição aparente, sem refletir que os espíritos não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, os sistemas. Acrescentamos ainda esta consideração, que jamais se deve perder de vista. É que entre os espíritos, assim como entre os homens, há os muito ignorantes e nunca será demais se prevenir contra a tendência de acreditar que todos devem saber tudo só porque são espíritos. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Portanto, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são como na Terra, os ignorantes, incapazes de abranger um conjunto para formular um sistema. Só imperfeitamente conhecem ou compreendem uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são de primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, capacidade e moralidade que os distingue entre si. Como faria entre nós um homem rude em relação aos homens civilizados? Mesmo os que têm capacidade de fazer podem variar nos detalhes, de acordo com seus pontos de vista, principalmente quando uma divisão como esta não tem limites fixados, nada de absoluto. Linneu, Jussieu e Tourneforte proclamaram cada um seu método, e a botânica não se alterou em nada por causa disso. É que o método deles não inventou as plantas, nem seus caracteres. Eles apenas observaram as semelhanças e funções, com as quais depois formaram grupos ou classes. Da mesma maneira, procedemos nós. Não inventamos espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos. Nós os julgamos por suas palavras e seus atos. Depois os classificamos por semelhanças, baseando-nos em dados que eles próprios nos forneceram. Os espíritos admitem geralmente
3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. Na última, a que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda são caracterizados pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os bons espíritos. Os da primeira categoria atingiram o grau supremo da perfeição. São os espíritos puros. Essa divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta características bem definidas. Só nos faltava ressaltar, mediante um número suficiente de subdivisões, as diferenças principais do conjunto. Foi o que fizemos com o auxílio dos espíritos, cujas instruções benevolentes nunca nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, será fácil determinar a categoria e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em contato e, por conseguinte, o grau de confiança e de estima que merecem. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, visto que apenas ele pode nos explicar as anomalias, as diferenças que apresentam as comunicações, ao nos esclarecer sobre as desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, todavia, que nem sempre os espíritos pertencem exclusivamente a esta ou aquela classe. Seu progresso apenas se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro, e podem reunir as características de mais de uma categoria, o que se pode notar por sua linguagem e seus atos.